Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Python. Vamos então, conforme mencionamos na última aula, implementar aqui ou customizar uma função próxima ou semelhante com range. Na verdade, vamos implementar aqui uma classe, né? E como que a gente pode fazer isso? Então, só para a gente recordar, né, a função range, ela nos retorna um iterável, basicamente, do valor inicial até o valor final aqui, né? Ele tem, obviamente, né, outros parâmetros aqui, a gente pode pular, né, ter os steps aqui, a gente pode omitir o parâmetro inicial e assim por diante. Bom, independente disso, né, a priori eu tenho um valor inicial e um valor final. Então, um valor inicial e um valor final aqui, tá bom? Muito bem, como é que a gente pode implementar essa função aqui? A princípio, né, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma classe chamada contador. O contador, na verdade, aqui ele vai retornar, então, esse iterável, ok? Então, no método construtor, basicamente, a gente vai receber, né, o início e o fim, então, obrigatoriamente vai receber o início e o fim, e vamos guardar isso numa variável, tá? E a gente já pode, basicamente, inicializar um número ali, só que a gente vai ver que ele ainda não está preparado para nos retornar, né, um iterável, né? Um iterator, desculpe aqui, né? Vamos ver, vamos lá implementar isso no PyCharm, fechar os anteriores, criar um novo arquivo. Essa aqui é a aula 123. Muito bem. Então aqui, ó, vamos iniciar aqui pelo começo, né? Então vamos definir uma classe chamada contador. O método especial aqui, né? Dunder init dunder. Opa. E ele vai então receber como parâmetros aqui, né? Basicamente o início e o fim. E nós vamos guardar isso, né, dentro de variáveis aqui. Vamos guardar pública mesmo, não precisa ser privadas, né? Início recebe início e self.fim recebe fim. Pronto. Inicializamos aqui, definimos. Agora aqui a gente já pode inicializar, por exemplo, números, recebe contador de 1, por exemplo, conforme o nosso exemplo que nós vimos lá, de 1 a 6. Só que aqui, olha só, it recebe o iter de números. Vamos ver o que acontece se eu fizer isso. Vamos executar. Opa, executamos o anterior. Tá aqui, ó. O que ele nos mostra aqui, ó? Que é um tipo de erro, né? É erro de tipo. O contador, o objeto contador, não é iterável, né? O que significa isso? Significa que nós temos que transformar esta classe em um iterável. E como que nós fazemos isso? Existem dois métodos especiais, métodos mágicos, que nós não vimos até agora, e é esse o momento de ver, né? Que eles permitem, né, basicamente, a definição ou a redefinição para um tipo específico de dados da forma, né, como nós queremos que ocorra, né, esse processo de transformação em um iterator, e também a gente tem que automatizar, ou seja, falar, né, o que tem que acontecer para este tipo de dado específico, né, que é totalmente diferente de outros, como é que deve funcionar, uma vez que eu tenho o iterator, né, ali, como deve funcionar o next. Então são dois métodos especiais que a gente tem que fazer a redefinição, que são eles, né, basicamente, como você já pode deduzir aqui, def dunder, dunder, né, dunder iter, este, e o outro método é esse aqui, ó, dunder next, daqui, ó, next, aqui, muito bem. Então nós temos que redefinir estes dois métodos aqui, né, métodos especiais. Então o primeiro, basicamente, né, a gente vai falar o seguinte, olha, uma vez que este método, né, entra em execução, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer return, return do quê? Dele mesmo, né, dele mesmo. Simples assim, né, a gente vai retornar ele mesmo. E no next, né, vamos pular uma linha aqui, no next. Bom, o next é um pouquinho mais complicado, porque eu tenho que verificar, né? Neste caso específico, o next vai trabalhar, vamos começar com o valor de início ali, e a gente vai percorrer até o final, certo? Quando chegar no final, a gente tem que chamar, né, fazer um raise, né, levantar uma exceção, que é o stop iteration, né? Ou seja, nós temos que fazer bem semelhante ao que, por exemplo, um comando for esperaria receber, né? Então, como que a gente pode fazer aqui? Então, em primeiro lugar, se o self, né, ponto início, né, for menor do que o self ponto fim. Bom, então o que está acontecendo aqui? Eu vou então percorrer, certo? Então se o self início for menor que o self fim, ou seja, a gente tem números ali, né,
de início e fim adequados, né, o que eu vou fazer? E outra coisa, né, uma vez que eu esteja aqui fazendo um processo, consumindo o processo, etc., é muito prudente que eu já altere os valores para que eles efetivamente não sejam utilizados indevidamente. Então eu vou alterar especificamente o início e o fim, tá? Então aqui, né, eu comecei ali no início, certo? O início é menor do que o fim? Então, a priori sim, né? A priori sim. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um número, recebe self.início, certo? Muito bem. Aí, basicamente, eu vou fazer com que o self.início receba mais 1. Muito bem. E eu vou simplesmente fazer o quê? Um return número. Pronto, só isso. Vou retornar o número. Então eu atualizei, tá? Eu tenho que ir atualizando o objeto, né? Eu não posso simplesmente colocar aqui uma variável, né? Então primeiro eu pego esse número, atualizo, né, para o próximo, que é o next, né? Estou fazendo next, certo? Atualizo para o próximo e retorno esse número. Caso contrário lá, ou seja, o início, por exemplo, é igual ao fim, ou seja, significa que eu tenho que parar. Então, caso contrário, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um raise stop iteration, né? Stop iteration. Eu vou levantar a exceção stop iteration, ok? Basicamente isso, ó. Então, construir aí a nossa função. Agora, né, este iter aqui, ele com certeza vai funcionar. Vamos ver? Vamos salvar e vamos executar aqui, ó. Run. E tá aqui, ó. Funcionou, ou seja, ele passou por isso aqui. Ele conseguiu retornar. Vamos ver se realmente ele está funcionando, né? Então aqui, olha só, a gente poderia fazer aqui, vamos Ctrl Z aqui, a gente poderia fazer aqui, ó, um print next it. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Vamos ver se realmente ele retornou um iterator, e ele retornou um, ó lá. E se eu fizer aqui, Ctrl C, mais uma, 2, 3, 4, 5, então é 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta aqui, ó, esse daqui, ele tem que levantar o stop iteration, certo? Vamos salvar e vamos executar. E tá aqui, ó. Ele mostrou até o 5, no sexto ele levantou o stop iteration aqui, ok? Como nós havíamos planejado aqui, tá bom? Muito bem, então agora essa função aqui já pode ser utilizada, por exemplo, no loop, né? Vamos no loop for, por exemplo, né? Vamos ver se efetivamente isso pode acontecer. Vamos salvar isso aqui para 126B, ok? E vamos inicializar aqui de forma diferente, né? Vamos pegar aqui a apresentação. Então aqui, né, poderíamos fazer isso aqui, um contador, né? Utilizando ali de 1 a 11, por exemplo, né? Então vamos aqui, ó. Ao invés de guardar em números, né, vamos fazer já no for. Ó. For, por exemplo, i em contador. E aí a gente passa, ó, de 1 a 11. E dentro aqui a gente pode fazer o que, ó, print i. Vamos ver o que ele vai fazer. E tá aqui, ó. Opa, executamos aqui o anterior ainda. Aqui. Ah, esqueci dos 2 pontos aqui. Agora sim. Aí, ó. Então aqui ele executou, ó lá, 1, 2, 3, 4 e foi até o 10. É exatamente como o range, né? Ele funciona, né? Ele é o limite superior. Ok, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado dessa customização aqui do range, né? Mostrando por trás, né? Como que a gente poderia fazer essa implementação. Obviamente, precisaria aqui colocar outros parâmetros e tudo mais, mas só para entender, né, o funcionamento eu acho interessante e consolida um pouco mais essa noção de o que é um iterator, o que é um iterável. Ok, pessoal? Vejo vocês na próxima aula. Tchau!